que o ministro da Fazenda afirmou que está pronto para anunciar as medidas de corte de gastos assim que o presidente da República autorizar. Diz que não sabe se há tempo para anunciar nesta semana e falou sobre a reunião que teve com o ministro da Defesa, José Múcio. Diz que os comandantes militares colocaram técnicos à disposição do Tesouro. Sobre essa reunião que teve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Haddad disse que o objetivo das medidas é reforçar o arcabouço fiscal. Ele diz que Lira conhece o arcabouço fiscal e explicou a ele o conjunto de medidas. Também disse que o governo está avaliando se consegue, em tempo hábil, incluir mais medidas no pacote fiscal em discussão para ser enviado ao Congresso Nacional. Então, Alan Gani, o ministro está falando assim, ó, tá pronto. Agora é só o presidente falar, pode dizer, pode contar. Pois é, o presidente tem que autorizar rapidamente, porque eles correm contra o tempo. Quanto mais demorar para anunciar esse pacote fiscal, mais vai fazer preço no mercado financeiro. Incerteza traz preço. Vai para dólar e vai para juros futuros. Prejudica a economia e se volta contra o próprio governo, tem um ônus político. O que você acha, Segré? Inflação para cima, dólar acima de 5,80, taxas futuras acima de 13%. Devemos lembrar que o ministro Haddad não viajou para a Europa para apresentar o plano, que não apresentou. Nós tivemos 7,3 bilhões de déficit no mês de setembro. Passaram 3 semanas, desde que começamos a falar sobre o assunto. 3 semanas com esse déficit, dá um déficit de 5,4 bilhões também. E até agora ninguém fica preocupado. Vamos ver se isso é feito antes ou depois do G20. E se for antes do G20, será muito melhor. Porque hoje o Banco Central, inclusive, ia lançar um leilão de 4 bilhões de dólares, que por problemas técnicos não conseguiu, e o dólar fechou 5,81. Ô Fábio Piperno, você acha que quanto mais rapidamente o governo anunciar, melhor vai ser para lidar com as expectativas da economia que mobilizam tanto essas cotações e acabam influenciando também na maneira como a gente vai lidando com os problemas econômicos aqui no país? É óbvio que há também um cenário de chantagem e especulação. Agora, chantagem? Sim, do mercado. Agora, o fato é que... Estão agindo racionalmente, Piperno, pela incerteza. Não, exatamente. Eles estão... Não, vamos... Então, esse é um eufemismo. Vamos dizer o seguinte, eles estão ganhando muito dinheiro com a incerteza. Agora... Não, muita gente está perdendo, que entrou em título público pré-fixado numa taxa, a taxa está mais alta. O negócio é compra título em Selic aí, ganha os rios de dinheiro, né? Quem comprou, bolsa afundando. Quem comprou, aliás, em Selic, nossa senhora. O mercado é pulverizado. A bolsa caiu agora esses dias, mas agora em agosto ela bateu o recorde, né? Mas o fato é que se isso tem que passar pelo Congresso, é óbvio que tem que alinhavar muito bem. Se vai demorar um dia, enfim, uma semana a mais ou a menos, isso não vai fazer diferença, porque quando chegar ao Congresso, o Congresso vai discutir algo de fôlego, algo que vai ter longa duração. Então, é importante, sim, que o ministro Haddad esteja aqui para conversar com todos os atores. É claro que ele não tem... ele não é o homem do tempo, ele não sabe que dia que isso vai ficar pronto, mas, de qualquer forma, ele é o encarregado para debater com todo mundo, para discutir com os ministérios, para discutir com os atores políticos. Então, isso tem que passar por todo esse grupo. E aí espera o dólar bater 6, espera os juros futuros baterem 14... problema muito maior. Por que não anuncia logo? Porque provavelmente não tenha tudo isso fechado ainda. E tem as pressões. Ontem, por exemplo, o ex-vice-presidente, o general Mourão, lá no Twitter, dizendo que, tá vendo só, já estão querendo despejar o ajuste aí para cima dos militares. Então, é óbvio que hoje, não à toa que hoje a conversa foi com o ministro da Defesa. Então, é claro que aqueles que vão sofrer cortes estão tentando evitá-los. O que foi, secretário? É que eu faço a seguinte comparação. Quando o Piperno menciona sobre a especulação, tem especulação, claro, sem dúvida nenhuma. Tem. Mas troca o governo, coloca o Piperno, Segre, Alan Gani, Evandro, Zé Maria, coloca o mercado e coloca um banco. E você vai negociar com o banco e você deve pagar um empréstimo. Aí o banco vê que você vai de férias, gasta dinheiro, troca o carro, faz festas, contrata mais gente, e você chega no banco e fala, desculpa, eu não consigo te pagar. Não, peraí, você tem um compromisso comigo, tem que diminuir a tua despesa. Eu vou tentar. Quando você vai pedir um crédito, o banco vai falar, eu tenho que prever
a possibilidade de que você não cumpra com o que você está pactuando. Então, eu tenho que levantar a taxa futura. Isso. É assim que funciona. Verdade. Não é especulação do banco, é proteção de um ativo. Aí outro eufemismo. Como Porque, exato, tem a proteção do banco, só que, por exemplo, a gente fala de um país nos quais o rotativo chega a mais de 400%, ou seja, a taxa anual de juros, ela é... a taxa anual de inflação, ela é 100 vezes menor. E alguém do que te obriga? Alguém te obriga a você contratar esse empréstimo? Eu estou dizendo o seguinte, que essa é uma taxa praticada. Então, isso não é especulação. Não, mas Piperno, vamos lá, vamos, que a gente está misturando aqui os temas, juros lá na ponta, né, o crédito muito caro, com a reação do mercado financeiro, os juros futuros e o dólar para cima. Se há uma percepção de maior risco, porque o governo não consegue fechar as suas contas, porque o déficit nominal é na casa de R$1 trilhão, porque o endividamento público belisca lá os 80%, patamar perigoso. Ora, você, como um investidor, você não colocaria no seu preço essa incerteza? Você fala, opa, peraí, para eu emprestar dinheiro para o governo eu quero mais taxa, porque está arriscado. A lógica é essa. Ou eu vou correr para o dólar. Por quê? Porque o dólar é uma moeda forte, eu vou me proteger. É isso que está movimentando o mercado. Não tem nada a ver aí com manipulação, especulação, o que quer que seja. É muito mais um movimento racional dos investidores, como o Segré colocou, buscando a proteção contra essa incerteza fiscal. Fala, Zé. Olha, o mercado, ele precisa de sinais para agir. E os especuladores andam em cima desses sinais. Se há essa incerteza, se há esse vacilo em cortar, demonstra que o lado do governo que quer controlar a inflação, que quer controlar os juros, que quer fazer o ajuste fiscal, está mais forte. Eu me lembro que eu disse aqui sobre o apoio do Congresso Nacional a Fernando Haddad. No início, ele foi rejeitado e se transformou no queridinho. Me explicou um deputado aqui, até um deputado liberal, dizendo o seguinte, que os parlamentares liberais entenderam o seguinte, é melhor darmos força a Fernando Haddad para ele lutar internamente no governo contra os gastões, contra os que querem o descontrole. E foi assim que o Fernando Haddad ganhou um apoio muito forte ali no meio do governo, exatamente para fazer essa defesa. E isso todo mundo sabe, o mercado sabe, eu não diria todo mundo, porque, por exemplo, existem pessoas até aqui na bancada que não acreditam nisso. Mas todo mundo sabe que o Fernando Haddad luta contra uma área ali do PT e do governo que quer gastar, porque entende, até honestamente, entende que isso aí vai jogar dinheiro na economia, que é melhor e tal. Mas, tecnicamente, não há possibilidade de gastar. Então, essa é a realidade, essa é a dificuldade de cortes. Como cortar sem atingir programas sociais? Tem que cortar, não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? Porque a estrutura do Brasil, de gestão do Brasil, está viciada, está doente. Não é só Lula. Os próximos presidentes, se não houver mudança estrutural, vão enfrentar a mesma dificuldade. Que foi, Piperno, arremate. Veja, o tem que cortar, até aí eu estou de acordo com o Zé, estou de acordo com os colegas e com muitos críticos que eu vejo por aí. A questão enfim, a divergência principal é onde cortar. O onde cortar, se você tem que cortar de um faminto e enfim, da turma do Bolsa Família e da turma do Bolsa Louis Vuitton, começa a cortar pela turma do Bolsa Louis Vuitton, a turma dos subsídios. Depois nós vamos cortar o resto também, ver onde dá. Mas aqui no Brasil eu não vejo um economista liberal e tal defendendo que se corte na carne dos subsídios antes de chegar do outro lado. Aí jogou para 6. Não, ele pode cortar todos os benefícios, não tem problema, mas corta tudo, absolutamente tudo. Sabe o que vai vir nesse pacote? E aposto uma pizza se quiser. Vai vir o tributo às grandes fortunas. Está no manual do populista de esquerda da América Latina. Já aconteceu na Argentina, não deu certo. Pode apostar. Não arrecada nada, né? Oi? Não arrecada nada, a arrecadação disso aí é mínima. Mas é narrativa, vai vir isso.